Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser sobre frequência cardíaca. A gente já viu esse conteúdo na sala de aula, tá certo? Mas a gente vai revisar para a gente fixar algumas coisas que podem ter sido esquecidas durante esse período, beleza? Vamos começar. Frequência cardíaca. O que é frequência cardíaca? Frequência é uma quantidade de ações ou de repetições de algo em um determinado tempo, tá? Nesse sentido, a frequência cardíaca é a quantidade de batimentos que o coração exerce em um determinado tempo. Esse tempo para a gente vai ser 1 minuto, tá? O que vai dar para a gente a nossa unidade de medida, que são os batimentos por minuto. Para que serve isso? Vamos lá. A frequência cardíaca serve para a gente identificar vários aspectos do indivíduo, tá? Desde de saber se ele é um indivíduo sedentário ou um indivíduo ativo. Também serve para a gente identificar se a pessoa está nervosa, se a pessoa está tranquila, se ela estava em atividade física, tá certo? Ou mesmo para a gente identificar em relação ao esporte, para a gente aumentar o treinamento daquela pessoa, aumentar a questão do esforço daquela pessoa, aumentar o esforço em virtude de a gente aumentar a frequência cardíaca daquelas pessoas que estão praticando aquela determinada modalidade, beleza? Vamos lá. Como a gente pode aferir a frequência cardíaca, tá? Hoje em dia a gente tem algumas formas que a gente pode estar aferindo, tanto de uma forma analógica como de uma forma digital, tá? Em alguns casos a gente pode estar aferindo a frequência cardíaca da gente com as cintas cardíacas, que é essa aqui que a gente pode identificar, tá certo? Ou então pelos próprios monitores cardíacos que a gente encontra nos smartwatches e nas smartband também, tá certo? Outra forma da gente aferir é de uma forma analógica, da gente identificar os pontos de pulsação, tá? No corpo da gente e contar por um determinado tempo, tá certo? Que no caso pra gente seria 1 minuto, beleza? Vamos lá. Mas a gente tem que entender o seguinte, se a gente for aferir de uma forma analógica, a gente tem que identificar esses pontos, tá? E dois principais pontos para a gente aferir essa frequência cardíaca são a artéria radial, tá certo? Que fica localizado logo abaixo do polegar, igual vocês estão vendo nessa imagem, e aí a gente vai quantificar os batimentos em um determinado tempo que eu vou explicar logo após. Porque a gente não deve aferir nossos batimentos com o polegar. O polegar, ele diferente dos outros dedos, ele tem uma espécie de pulsação própria, onde ele vai interferir no resultado. Então sempre que a gente for aferir, a gente vai aferir com o indicador e o dedo médio, tá certo? A outra forma mais característica e mais fácil da gente verificar é pela artéria carótida, tá bem? Que é localizada logo abaixo do pescoço. Ou melhor, fica entre o pescoço, tá certo? Como mostra a imagem, e a orelha, na linha vertical da orelha, tá bem? Então se a gente colocar os dois dedos da gente, a gente vai sentir isso, vai sentir a nossa pulsação, tá? Essas são as duas formas mais práticas da gente identificar a nossa pulsação, beleza? E aí, como a gente pode perceber na imagem, a gente sempre vai ver os batimentos em relação ao tempo, tá certo? Vamos lá então. Proporção do tempo. Como assim proporção do tempo? Se a gente contar os batimentos durante 60 segundos, a gente vai ter 1 minuto, certo? Mas se eu não puder estar com esse tempo todo disponível, em caso de a gente tá tendo que atender alguma pessoa que esteja numa situação de risco, como um acidente, ou então para a gente não perder tempo em relação ao treino da gente, a gente pode reduzir o tempo, desde que a gente faça uma proporção com ele. De que forma? Sempre que a gente reduzir o tempo, a gente vai ter que achar um número que multiplicado a ele vai dar 1 minuto. E dessa forma, se a gente tem que multiplicar esse número pelo tempo, a gente também vai ter que multiplicar os batimentos, tá? Nesse sentido aqui, a gente só tem a proporção do tempo. Vamos lá pensar. Se eu contar por 30 segundos, eu vou ter que multiplicar por 2 vezes para a gente chegar em 1 minuto, certo? Se eu contar por 20 segundos, eu vou ter que multiplicar por 3 vezes para chegar em 1 minuto. Se eu contar por 15 segundos, eu vou ter que multiplicar por 4 vezes para chegar em 1 minuto. Se eu multiplicar por 12, da mesma forma, eu vou ter que multiplicar por 15 para chegar em 1 minuto e 10 segundos por 6 para a gente chegar em 1 minuto, beleza? Vou mostrar agora outra tabela pra gente. Vamos lá. O tempo que a gente quer é sempre 1 minuto, certo? Então se eu contar por 60 segundos, eu vou multiplicar uma vez, porque eu já acabei de fazer 1 minuto. 60 segundos corresponde a 1 minuto, tá? E se eu tive 40 batimentos, eu vou permanecer com os 40 batimentos. Se em 30 segundos eu contei 40 batimentos, tá certo? Eu vou ter que fazer essa proporção. Em 30 segundos, que número eu tenho que multiplicar para dar 1 minuto?
por 2, né? E se eu multiplico o tempo por 2, eu também tenho que multiplicar o batimento por 2. Então, nesse sentido, se a gente conta 40 batimentos em 30 segundos, a gente vai ter 80 batimentos por minuto, tá certo? Do mesmo modo aqui, se eu contar por 20 segundos 40 batimentos, eu vou ter que fazer a proporção que eu falei. Eu vou ter que multiplicar tanto o tempo quanto os batimentos por 3, certo? Então a gente vai ter 20 batimentos por minuto. Da mesma forma no seguinte, por 15 segundos eu contar 40 batimentos, eu vou ter que multiplicar por 4. Tanto o tempo quanto os batimentos, beleza? E aí vai dar 160. Da mesma forma com 5, ou melhor, da mesma forma por 12 segundos e da mesma forma por 10 segundos, beleza? Então vamos lá. A questão da frequência cardíaca varia também em relação à idade, tá certo? Quanto mais novo, mais batimentos por minuto a gente vai ter, tá? Então a gente pode identificar isso aqui nessa tabela, que quanto mais novo, mais batimentos a gente vai ter durante esse período, tá certo? Em 1 minuto, crianças acima de 10 anos, o mais comum é que elas estejam entre 85 batimentos por minuto. Crianças de 6 a 10 anos estejam por 90 batimentos por minuto. E de 2 a 6 anos a 100 batimentos por minuto. E assim como vocês podem identificar a tabela, beleza? Para a gente também identificar se um indivíduo adulto está com os batimentos cardíacos, a frequência cardíaca boa, a gente tem essa tabela aqui que vai identificar para a gente o nível dessas pessoas, tá certo? Em relação à idade, tá? Mas como assim? Como é que a gente pode identificar isso se uma pessoa está em relação se ele é um atleta, se os batimentos estão excelentes, se ele é sedentário ou não? Quanto menos batimento em repouso a gente tiver, quer dizer que o coração da gente é mais forte. Quanto mais batimentos em repouso a gente tiver, quer dizer que o coração da gente é mais fraco. Pense o seguinte, no exemplo. Eu estou no fundo de uma sala, tá certo? E vou jogar a bola na parede. Eu jogo a bola na parede, a bola vai bater na parede e vai ficar. Outra pessoa que vai estar comigo é mais forte do que eu, vai jogar a bola na parede, a bola vai bater na parede e vai voltar para ela, certo? No meu caso, eu vou ter que jogar a bola na parede, ir lá buscar a bola e voltar para o meu lugar, tá certo? Nesse sentido, se a gente repetir isso por mais vezes, quem é que vai cansar mais? Quem está andando, se deslocando para buscar a bola ou quem está jogando a bola e pegando a bola onde está? Tá certo? Então, claro que quem vai se desgastar mais é quem está jogando a bola e tendo que ir lá buscar e voltar para o seu lugar, tá certo? Em um determinado momento, essa pessoa vai entrar em exaustão, de uma certa forma. Então, da mesma forma, o coração da gente. Quanto menos batimento a gente tiver, quer dizer que a gente vai estar economizando o nosso coração. Ele vai estar mais forte, ele vai conseguir bombear o sangue com mais força e vai trabalhar menos, tá certo? E ele vai estar se resguardando, aumentando o tempo de vida útil dele, tá bem? Então, vamos lá. A gente tem algumas coisas, algumas informações para a gente prestar atenção, tá? A frequência cardíaca de repouso, a gente afere ela quando a gente acorda ou quando estamos em um momento de relaxamento, tá certo? Que é a nossa frequência cardíaca atual, beleza? Então vamos lá. A frequência cardíaca máxima é o máximo que o coração da gente pode bater por minuto, tá certo? E isso vai variar em relação à idade. Esse cálculo é um cálculo genérico que é muito conhecido, mas tem outros cálculos que a gente possa fazer. Mas a nível de entendimento pra gente nesse momento, ele é o ideal, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pegar a idade da gente e subtrair por 220, no caso, dividir 220 menos sua idade, tá? E aí você vai encontrar a sua frequência cardíaca máxima, beleza? Isso é importante para a gente saber, se a gente tiver uma atividade física, o nosso coração acelerar bastante, a gente tem que informar, caso esteja fora do normal, ao professor, ao responsável que esteja responsável por aquela atividade que a gente está fazendo, tá certo? Então vamos seguir. Então basicamente a gente vai ter essas informações, tá, sobre frequência cardíaca, e as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem deixar, né, como mensagem na sala de aula da gente, tá? E aí eu vou estar respondendo sempre que possível, tá certo? Então, até a próxima. Abraço.